Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, seguindo nessa trajetória do canal de estar sempre mostrando 5 sinais, 5 maneiras, 5 formas a respeito dos mais variados temas, dos mais variados assuntos. Eu trago hoje 5 maneiras de fazerem as pessoas sentirem a sua falta e, consequentemente, valorizarem a sua presença. E a primeira coisa que eu trago a respeito desse assunto e uma forma de fazerem as pessoas sentirem a sua falta é quando você se comporta de maneira seletiva com relação à sua própria presença. O que isso quer dizer? Você não deve estar sempre disponível o tempo todo para as pessoas. Dê o tempo para as pessoas notarem que você existe, e elas só vão perceber isso de fato quando você não estiver no ambiente o tempo inteiro, quando você não estiver sufocando elas com a sua presença. Então, nesse sentido, minha gente, me vem logo à cabeça o exemplo de casais. Muitos casais apresentam esse funcionamento quando um dos dois é um pouco mais colado, é um pouco mais grudento, é um pouco mais muito pegajoso mesmo, não permite que o outro ou a outra tenha liberdade para ficar sozinho, para poder praticar seus próprios hobbies, seus próprios momentos de lazer. Então, isso sufoca a outra pessoa, isso deixa a pessoa irritadiça, e por mais que nós gostemos da outra pessoa, nós também precisamos desse momento de liberdade interior, desse momento em que nós nos encontramos com a nossa própria, com o nosso próprio eu, com a nossa própria personalidade. Então, é muito importante respeitar esse espaço da outra pessoa, e assim, com certeza, você será muito mais valorizado. A segunda maneira de fazer as pessoas sentirem a sua falta e valorizarem a sua presença é quando você mantém um certo mistério sobre você, sobre sua vida. Isso significa que você não deve sair contando sua vida para todo mundo, disseminando as suas opiniões a respeito de tudo e de todos, principalmente hoje em dia, na era das redes sociais. As pessoas querem opinar sobre tudo, só que, na grande maioria das vezes, elas não têm fundamentação teórica, técnica para falar sobre determinados assuntos e acabam trocando os pés pelas mãos, queimando o próprio filme. Então, pelo contrário, seja discreto, seja discreta e não saia falando o que vem na telha, não saia falando o que vem na sua cabeça. Na Bíblia, mais precisamente no livro de Provérbios, o rei Salomão diz que até um tolo, até um imbecil, quando fica calado, ele passa por inteligente, ele passa por sábio. Então meça as suas palavras, mais do que isso, guarde as suas palavras quando elas não forem acrescentar nada na vida das pessoas. Portanto, seja prudente e não exponha a sua intimidade, os seus gostos, as suas opiniões à torto e à direito, porque dessa maneira o seu prestígio social, o seu capital social vai ser diminuído significativamente. Então fique atento nesse sentido. A terceira maneira de fazer as pessoas sentirem a sua falta e valorizarem a sua presença é quando você cultiva interesses próprios. Então tenha paixões, tenha hobbies próprios que você possa fazer sem o seu companheiro, então sem os seus amigos, porque isso vai enriquecer a sua vida, vai enriquecer a sua jornada e também vai fazer com que as pessoas valorizem a sua presença por você não estar grudado nelas, por você não estar sufocando elas. Então, vá praticar um esporte, ou então se engaje em um trabalho voluntário, entre num grupo de ajuda mútua, seja na igreja ou fora da igreja, alguma atividade que fuja da sua rotina e que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais interessante para os outros. A quarta maneira de você fazer com que as pessoas sintam sua falta e valorizem a sua presença é quando você se comporta com uma genuína atenção, com uma atenção autêntica
pelo outro, pelo próximo. Mostre que você se importa com as pessoas, mas faça isso de uma maneira verdadeira, sincera e não com hipocrisia. Pequenos gestos de carinho e apoio fazem com que a sua ausência seja sentida pelas pessoas, porque você vai deixar assim um vazio emocional. Elas sempre vão se dar conta: poxa, fulana não veio hoje, ela sempre acrescenta tanto para nós aqui no ambiente. É uma pessoa tão boa, tão delicada, tão calma, tão brincalhona. Então as pessoas vão perceber isso. Então você tem que trabalhar com essa escassez, mostrar que você nem sempre estará à disposição ali o tempo inteiro, mas quando você estiver, você vai dar muito, você vai oferecer muito a essas pessoas. Então, exemplificando, você pode dedicar sua atenção a essas pessoas, por exemplo, ouvindo as queixas delas, dedicando a sua atenção, os seus ouvidos, os seus ombros para essas pessoas chorarem, por exemplo, porque as pessoas precisam desabafar. E no mundo em que as pessoas falam demais, no mundo de faladores, se você se dedicar a ouvir essas pessoas, a mostrar empatia por elas, com toda a certeza elas vão desenvolver um carinho, uma atenção e um prazer todo especial em estar com você. Então preste atenção também nessa dica. A quinta maneira de fazer com que você se sinta prestigiado pelas pessoas e também uma forma de fazer com que as pessoas sintam sua falta é quando você cria momentos memoráveis na cabeça, na mente dessas pessoas. Então, portanto, se concentre em momentos específicos da sua rotina que podem se tornar especiais na vida dessas pessoas. Por exemplo, um olhar compreensivo, uma palavra amiga, um gesto inesperado de solidariedade para uma pessoa que você nem vai tanto assim com a cara, mas demonstrando esse tipo de comportamento, agindo dessa forma, você vai começar a ganhar as pessoas ao seu redor. Isso tira as amarras das pessoas, fazem com que elas derrubem as suas defesas, que elas abaixem a guarda. Então faça isso e com certeza você terá relações sociais enriquecidas. E tudo isso marca muito as pessoas. Comportamentos como esses têm sido cada vez mais raros nos dias de hoje. E quando aparece uma pessoa que os faz, que os coloca em prática, isso marca demais o ser humano. Inclusive tem uma frase muito conhecida do famoso poeta Carlos Drummond de Andrade que diz que eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tanta intensidade que se torna inesquecível. Que a sua presença na vida das outras pessoas seja motivo de alegria e nunca um fardo, um peso. Pense nisso. Fiquem todos com Deus.